Olá pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas e acessórios que são importantes no cultivo de hortas, principalmente de pequenos espaços. A ideia aqui não é esgotar todas as ferramentas e acessórios que existem, até porque hoje em dia existe uma ferramenta específica para cada etapa do processo. A ideia é mostrar aqueles que eu considero como os mais importantes, até porque podem ter múltiplas funções dentro do processo de cultivo. O primeiro acessório é uma pá. Essa pá é uma pá estreita. Existem outras opções também que são mais largas, chamadas de pá larga. Essa tem cabo de madeira, mas existem opções em plástico, totalmente em plástico. Cabe a você escolher aquela que você achar melhor. Você pode usar a pá principalmente para mover o solo, manipular a terra, para afofar essa terra se necessário, se ela estiver muito compacta, para cavar covas, para plantio de mudas e sementes. E ela pode te ajudar também na extração das plantas na hora da colheita. Se você estiver trabalhando num canteiro e não num vaso ou num recipiente, você pode comprar uma pá maior com cabo longo para fazer esses trabalhos. Uma outra ferramenta é a tesoura de poda. A tesoura de poda é usada para cortes de galhos mais grossos. Por exemplo, um tomateiro. Geralmente a gente poda os galhos paralelos do tomateiro e pelo fato deles serem mais grossos, você não pode usar uma tesoura comum. Uma tesoura comum vai ser muito usada na sua horta, porque ela serve para colheita de plantas mais delicadas ou para podas mais simples, de simples limpeza, como por exemplo folhas. Luvas. Existem luvas de vários tipos. Eu costumo usar a mais simples, que é a luva de látex, porque essa pode ser molhada. O único cuidado que você tem que ter é se você estiver trabalhando com plantas espinhosas, que aí sim, essas luvas não são muito úteis, mas em geral são suficientes. Para questões de irrigação, o regador e o borrifador são importantes. O borrifador para jatos de água mais delicados, por exemplo, para umedecer o substrato de uma muda quando ela vai ser plantada. Se você quiser umedecer um pouco o substrato quando você está preenchendo o vaso, o borrifador é interessante. O regador, para a função que ele mesmo tem, para a função de rega. Uma dica legal é comprar um regador feito de materiais leves. Por quê? Porque quando você encher esse regador não vai ficar tão pesado. O plástico é a opção mais barata, sem dúvida nenhuma. Como acessórios, eu costumo usar a treliça, que é a treliça de bambu, uma estaca para algumas plantas, ou até palitinhos de churrasco. Eles servem para tutorial o crescimento da planta, ou simplesmente apoiá-la. Um tomateiro, por exemplo, vai precisar de uma treliça, sem dúvida nenhuma. Algumas outras plantas podem precisar simplesmente de um apoio. Se for uma planta pequena, o palitinho de churrasco é mais que suficiente. E por fim, se você precisar amarrar a sua planta por algum motivo, você pode usar qualquer tipo de barbante, de corda, desde que tenha cuidado na hora de amarrar, para não fazer isso de forma muito agressiva. Uma dica legal é aproveitar uma parte da própria planta. Isso aqui é uma cebolinha seca. Eu costumo amarrar a cebolinha com ela própria, simplesmente esperando secar e amarrando quando necessário. É uma opção barata e também acaba não danificando as plantas. E essas são as ferramentas e acessórios mais utilizados para o cultivo de hortas em pequenos espaços.